Pedro capítulo 2, verso 11 a seguir até o verso 17, diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o Rei. Senhor amado, muito obrigado, Pai Santo, pelo teu amor e pela tua bondade. A tua palavra foi lida, nos ensina, Pai, através do teu Espírito Santo, para que possamos aprender de ti e vivermos conforme o teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Pedro, irmãos, após ele ter negado o Senhor Jesus Cristo, no dia da crucificação de Cristo, ele negou Cristo 3 vezes. Primeiro ele deu uma de machão, né? Ó, Senhor, estou pronto para morrer com o Senhor. Jesus falou: Pedro, você vai me negar 3, você não está com essa bola toda que você pensa, não, Pedro. Você depende muito de mim. E Pedro agora, depois que teve uma experiência com Deus, no dia de Pentecostes, foi o primeiro homem a pregar o Evangelho aqui na história da igreja, ele que recebeu a chave para dar abertura à pregação do Evangelho. Pedro agora, ele nos ensina, e ele exorta muito aqui, porque nessa época, Pedro está escrevendo, existia muitos escravos que tinham se convertido, e os escravos, eles eram submissos aos seus senhores, e os senhores de escravos não tratavam eles bem, tratavam com amargura, tratavam com ira, às vezes com chicote. E Pedro fala assim: ó, suporta aos seus senhores, suporta a eles, honra ao rei, porque vocês têm uma recompensa de Deus. Pedro sabia o que estava falando. A mesma coisa somos nós hoje, irmãos. Nós somos cristãos e nós vivemos em um mundo que muitas vezes você é empregado, você é subjugado, você é pisado pelo chefe, pelo patrão, e muitas vezes você é tido como nada neste mundo, mas você tem que suportar porque você é cristão, e é isso que Pedro nos ensina aqui nesse texto aqui. Então, com a boa palavra do Senhor e a unção do Espírito Santo, eu quero compartilhar com os irmãos essa noite sobre um tema: temos que ter boa conduta na sociedade que vivemos. Ter boa conduta não é fácil, irmãos. Tem hora, nós somos seres humanos, tem hora que dá vontade de você revidar, mas como cristão você tem que se segurar. Às vezes você tem que levar prejuízo por causa da sua fé, por causa do seu amor a Cristo, porque você é cristão. Então, por causa da sua fé, por causa da sua crença em Cristo, você suporta muita coisa, e é o que Pedro está ensinando aqui. Se nós dermos lugar à razão, muitas vezes você tem razão e você é defamado, você é espesoteado, você é tido como nada, e você tem razão. Mas você não pode usar a razão como motivo de você escandalizar o Evangelho de Cristo. Esse é o problema. Por exemplo, o cara te fecha no trânsito, você tem razão. Se você xingar o camarada, você está errado. Faça que nem o saudoso Diácono Lima dizia: Deus te abençoe, né? Não esqueço nunca o Diácono Lima dirigindo aquele ônibus da Renovada, né? A gente assiste um ônibus lotado de gente, e aquele ônibus devagarzinho, né? E o Lima, que é uma paciência danada, né? E o cara buzinava, ele: vai com Deus, Jesus te abençoe, né?
olha, irmãos, é exemplo para nós cristãos. Então, nosso viver como estrangeiro nesse mundo. Presta atenção que Pedro fala aqui, ó, amados, verso 11, peço como a peregrinos e forasteiros. Nosso viver como estrangeiro nesse mundo, irmão, não é fácil. Você sai do Brasil, você chega nos Estados Unidos, por mais que você seja acolhido, você é estrangeiro. Você não tem os direitos que o americano tem. Ah, tem o mesmo direito. Tem nada, irmão, não tem não. Esqueça isso. Em qualquer lugar que você chegar, você é estrangeiro. Então você tem algumas coisas que diferencia você do natural. Então Pedro escreve para nós como estrangeiro peregrino, porque nós não somos desse mundo. O cristão já não pertence mais a esse mundo. O cristão já é do reino dos céus, já pertence a Deus. Então neste mundo somos estrangeiros e peregrinos. E você vive aqui, você vive contra um sistema que quer fazer você negligenciar a sua fé, negociar a sua fé muitas vezes. O sistema quer fazer você negociar a sua fé, fazer você mudar de opinião, porque esse é o sistema de Satanás, não é o sistema de Deus. Então ele quer fazer você mudar, mas somos estrangeiros e peregrinos. Nós temos que se submeter ao reino de Deus. Não temos os mesmos privilégios que tem o cidadão deste mundo. Ah, eu tenho o mesmo privilégio. Não, você não tem, irmão. Você não tem o mesmo privilégio, não. Você tem os direitos, os deveres. Você tem o direito, tem. A Constituição dá direito para você. Mas vai chegar diante de uma autoridade e reclamar os seus direitos cristãos para você ver se você não vai ser preso. Vai, para você ver se você não vai ser preso. Não, eu sou cristão, eu tenho direito, a Bíblia diz isso, eu defendo isso. Você vai ser preso. Então nós não temos os mesmos direitos que as pessoas do mundo têm. Porque nós somos cristãos, nós vivemos um reino diferente. Vivemos nesse mundo avaliando os princípios e valores celestiais, e não os princípios e valores humanos terrenos. Nós temos que avaliar os valores celestiais, o que é bom para mim, para a minha saúde espiritual, para o meu relacionamento com Deus, porque nós temos um relacionamento com o Espírito de Deus, e se nós negligenciarmos, o prejuízo é nosso, irmãos, é nosso. Não é das pessoas, o prejuízo é nosso. Então vivemos nesse mundo avaliando os princípios e valores celestiais, e não os valores terrenos. Porque lembra que Paulo escrevendo aos Colossenses disse, ó, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas do alto onde Cristo está assentado. O cristão é alguém que busca algo que vem do céu. Ele não busca a coisa que é da terra. As coisas terrenas ficam aqui. Jesus falou sobre isso, sobre os tesouros terrestres e os tesouros celestiais, que nós cristãos temos que colocar os nossos tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói, e você não vai perder o seu galardão, não. Quando você coloca os seus valores nas coisas terrenas, você corre um sério risco. Você corre um sério risco. E isso engloba uma série de coisas. O que mais nós aprendemos aqui nesse versículo 11? Só podemos combater nossa carne quando avaliamos os valores terrenos e os valores da eternidade. Quando você começa a avaliar os valores terrenos e os valores da vida eterna, é que você vai combater a sua própria carne. Porque e é interessante que essa carne aqui é sarque mesmo, é carnudo mesmo. Se você não tiver o Espírito de Deus, e a palavra de Deus, você não vai conseguir combater essa carne. Porque a carne vai se levantar. Que negócio é esse? E olha, tem uma teologia aí que diz assim, ó, você é cabeça, você não é cauda. Cuidado com isso. Muitas vezes nós somos cabeça, mas nós estamos embaixo de julgos. Deus colocou você como cabeça, é verdade. Você tem a mente de Cristo, mas muitas vezes você vive neste mundo subjugado
pelo sistema. Você sofre as opressões. E é o que Pedro está ensinando aqui. Para os irmãos daquela época, eram os escravos, que muitos tinham se convertido. Você vai ver o exemplo lá de Filemão. Lá, o escravo que tinha fugido dele lá, e que chegou lá em Roma, e Paulo ganhou ele para Jesus, o Onésimo. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós cristãos hoje, e não deixamos nos iludir por esse negócio de eu sou cabeça, não sou cauda, eu tenho que estar em cima e não embaixo. Ah, seria muito bom, irmãos, se fosse verdade. Mas muitas vezes você vê um ímpio pisando em cima de você, e você fala assim, a única coisa que você pode falar é falar assim: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, compra essa minha luta, essa minha batalha, e Ele vai comprar. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Os desejos pecaminosos fazem guerra contra a nossa alma, com o propósito de destruir a nossa alma. O sistema, sabe, quando ele mexe na tua alma, mexe em toda a tua estrutura, porque na alma está a emoção, o intelecto e a vontade. Tudo que você sente está na tua alma. E o sistema sabe se quando mexer na tua alma, a tendência é você ficar desestruturado. Você não suportar as ofensivas de Satanás. É por isso que Pedro vai chegar lá no capítulo 5 e falar assim: ó, Satanás anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém. Mexeu na estrutura, balançou, irmãos, a tendência é a casa cair. Porque a nossa alma é a estrutura todinha do nosso racional. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, fala sobre, no capítulo 12, para nós prestarmos a Deus um culto racional, com entendimento, com sentimento, mas entendimento, se é certo ou se não é certo. O que mais eu aprendo nesse versículo 11 aqui? As concupiscências, quer dizer, as paixões carnais, traz satisfação para a carne e mata a alma. A hora que Pedro coloca aqui, ó, amados, peço como a peregrinos forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combate contra a alma. As paixões, concupiscência é paixão, traz satisfação para a carne, mas ela mata a alma. Esse cristianismo que dá liberdade para fazer tudo é perigoso. É perigoso, porque você pode satisfazer a sua carne, mas você pode negligenciar a sua alma. Esse é o problema. E o século 21, irmãos, e o Satanás está investindo nisso. E as pessoas não estão preocupadas com a sua alma. Mas eu, irmãos, eu prego aqui e falo para os irmãos: a minha preocupação como pastor é com a tua alma, porque eu vou ter que dar conta dela. O pastor vai ter que dar conta das almas que ouve a ele. Se eu chegar diante de Deus e ele falar para mim assim: ó, você não falou a verdade, aquela alma eu vou ter que pagar por ela. E eu não quero ir para o inferno não, irmãos. Eu quero ir junto com você para o céu. E muitos obreiros, irmãos, vão pagar caro por estar lá em Mateus capítulo 7. Falou línguas, profetizou, curou enfermos, mas eu falo assim: apartai-vos de mim, maldito. Por quê? Porque não fala a verdade, não prega a verdade. Mas vamos caminhando aqui, nós temos muito que aprender nesse texto. Versículo 12: tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vos observam. O procedimento cristão nesse mundo, como deve ser? Nossa conduta, irmãos, não pode ser pedra de tropeço para os descrentes. Quando existe um mau testemunho nosso diante de uma pessoa que não é crente, como eu já contei para os irmãos, vou repetir de novo. Eu trabalhei em empresas e o testemunho de alguns cristãos era péssimo. E um dia eu ouvi um ímpio dizer para um presbítero assim: ó, você não, porque eu sei que se eu morrer hoje eu vou para o inferno, mas você morrendo,
eu vou estar de porteiro no inferno para te receber, porque você não vai para o céu. Você sabe que isso é dolorido para um cristão? Não ter a autoridade de falar de Jesus para um ímpio? O nosso dever como cristão é falar exatamente, está aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, pode até falar mal de você, pode falar mal de você, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que vos observam. Eles podem falar mal de você, mas não vão ter subsídio para sustentar aquilo que fala, porque é mentira. Então nossa conduta não pode ser pedra de tropeço para os descrentes. Nós cristãos somos como uma vitrine de exposição aos perdidos. Aonde você chegar, você é vitrine. É por isso que você vai receber as pedradas. E eu sempre falo, ninguém joga pedra num pé de manga onde não existe manga madura. Vai jogar pedra para colher a manga madura. E nós somos exatamente isso, nós somos vitrine. Estamos à exposição aos perdidos. Eles ficam vendo o nosso procedimento. Eles ficam olhando se nós realmente somos aquilo que programamos ser. Sou cristão, então vão ver o nosso andar, vão ver o nosso procedimento, as nossas atitudes. Eles ficam só de olho, filmando, como diz a rapaziada, só filmando. Ah, você não é crente? Mas você pode fazer isso? É, irmãos, eu estou ensinando o que a Bíblia ensina. Não posso fugir da Bíblia Sagrada. O que mais eu aprendo nesse versículo 12 aqui? Mesmo os ímpios falando contra nós, eles terão que glorificar a Deus. Você sendo um cristão verdadeiro, eles podem inventar falso testemunho, calúnia. Lembra o caso dos irmãos na Babilônia, Daniel e tantos outros irmãos que falaram mal deles, mas no fim tiveram que glorificar a Deus, porque Deus agiu em favor dos irmãos, porque os irmãos eram inocentes. Isso é muito importante para nós cristãos. Você sofrer como cristão, porque Deus vai te honrar. Porque você é filho ou filha dele, ele vai te honrar, porque ele trabalha em seu favor. Que mais eu aprendo aqui nesse versículo 12 aqui? Glorifiquem a Deus. É um culto, os ímpios veem Deus em nós. É praticamente um culto, eles estão vendo Deus em nós. Rapaz, eu falei mal desse irmão aí, mas agora eu vejo que esse irmão é ele que está certo, eu que estou errado. Eu trabalhei numa empresa há pouco tempo, foi 4 anos, quase não chegou isso não. Foi 4 anos, não chegou 5 anos. E tinha um irmão lá, estava no setor, o setor que ele trabalhava era o setor top da empresa. Produção, mas setor top. Todo mundo lá ganhava bem. E esse irmãozinho, os pessoal lá tirava o barato dele, né? Zombava dele. Olha que sustenta pastor, dá o dízimo para o pastor. Só que todos pegavam o dinheiro emprestado do irmão. O irmão chegava no fim do mês, até o chefe. Irmão, empresta um dinheiro aí, irmãos. R$50, R$20, R$100. Aí um dia, o chefe perguntou: irmão, eu ganho 2 vezes mais do que você, ou 3 vezes mais que você. Chega o fim do mês, como é que você tem? Ele falou assim: porque o meu Deus, Ele me retribui, porque devido à minha fidelidade a Ele. Você não fala com o santo pastor? Não, eu dou o dízimo a Deus. E Deus, a Bíblia fala, fazer prova de mim. Eu não gasto com cachaça, não gasto com cigarro, não gasto com isso, não gasto com aquilo. Então sobra para mim abençoar vocês. O testemunho desse irmão converteu um monte de gente, irmãos. Como é que pode? E tinha uma coisa, hein? Ele era o cara que ganhava menos no setor dele. Que ganhava menos era ele. Porque era perseguido pelo supervisor geral. Só que Deus honrou ele. Deus honrou ele. Então o que nós aprendemos aqui? A nossa vida, eles glorificam a Deus, porque a nossa vida é como se fosse um culto a Deus diante deles.
puxa vida, esse crente é diferente mesmo, a vida dele é diferente mesmo. É assim que nós devemos viver. Nosso viver e obras são ações poderosas para a conversão dos ímpios. Lembra que Nabucodonosor, né, falou lá para os irmãos lá, o rei lá também na época de Daniel, o teu Deus, Ele vai agir por você. A mesma coisa somos nós, irmãos. O nosso Deus vai agir por nós. A nosso viver e obras são ações poderosas para a conversão dos ímpios. Que mais eu aprendo aqui nesse versículo 12? A visitação de Deus à igreja é a oferta da salvação aos não cristãos. Quando as pessoas veem a ação de Deus na tua vida, Deus está ofertando a salvação para o não cristão. É por isso que a Bíblia fala que não existe ninguém está isento da condenação de Deus. Ninguém. Porque eles veem no cristão que existe uma diferença entre quem serve a Deus e a quem não serve. Mateus capítulo 5, verso 16, assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As pessoas vão olhar para nós, igreja, e falar: realmente existe um Deus para ser glorificado e exaltado. Oh, irmãos, como isso é importante. Você lembra o caso lá do rei, lá, que pegou os utensílios da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia, mandou pegar lá para fazer festa, o rei Belsazar. De repente ele vê na parede uma mão escrevendo, e a Bíblia fala que ele ficou apavorado, porque ninguém sabia de interpretar o que estava escrito lá. Quem foram chamar? Daniel. Você quer que eu interprete? Quer? Ó rei, só que o que está escrito nas minhas palavras, não está na Bíblia não, nas minhas palavras. Ó rei, o que está escrito aí não é bom para você não, mas já que você quer, eu vou fazer para você, ó. Mene, tekel, parzinho, pesado fosse na balança e achado em falta, quer dizer, a casa caiu para você. Quem foram buscar para interpretar? Um cristão. A mesma coisa somos nós, irmãos. Quando as pessoas não têm mais recurso, eles vão correr em nós, se nós somos cristãos realmente. Eu cansei de ter essa experiência em firma. Ô irmão, eu sei que você é crente, você é diferente das pessoas. Ô irmão, ora por mim. Ô irmão, supervisor pedir isso. Por quê? Vê a diferença em você. Que você realmente é um servo, uma serva de Deus. As pessoas, irmãos, eles querem ver isso em nós. Outra coisa que nós aprendemos aqui agora no versículo 13. Pedro agora ensinando os escravos, sujeitavam-se, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, que era o rei como superior. Sujeitar autoridades. Aqui Pedro está usando um termo militar, que na época era empregado. Disposição em obedecer ao superior. O militar tem o seguinte: a superior, ele é respeitado. Nossa obediência faz Deus honrado por nossa conduta. Deus vai ser glorificado e exaltado pela nossa conduta. Deus vai ser honrado. A lei humana tem que ser obedecida, desde que não force os cristãos a desobedecer a lei de Deus. Se a lei humana não forçar eu a desobedecer a Bíblia, eu tenho que obedecer a lei humana. Fazer o quê? Mas você é bobo. É por isso que tem tanta gente cheia de vantagem. Não, rapaz, que é isso? Dá um jeitinho aí, vamos dar um chapéu aí. Faz isso não, irmãos, faz isso não. Obedeça a palavra de Deus que você vai sair no lucro. Muitas pessoas que querem levar vantagem, acaba perdendo. Conheço um monte de gente que quer levar vantagem, mas acaba perdendo, porque Deus não está no negócio. Deus está no negócio. A pessoa fazer trambique, um monte de coisa. Irmãos, faz isso não. Você vai sofrer os prejuízos. Quando você é reto diante de Deus e fiel a Deus, você vai ser honrado por Deus e você vai ser abençoado por Deus.
Não tente levar vantagem não, porque esse negócio não é de Deus. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? Olha só, os cristãos não perdem sua dignidade em obedecer ao governantes ímpios, mas nossa obediência a ele demonstra o nosso temor. Irmãos, não porque o presidente é macumbeiro, o problema é dele. E a Bíblia manda eu orar por ele ainda. Não concordo com ele, mas eu sou obrigado a orar por ele. Não aceito muitas coisas que ele faz, mas sou obrigado a orar para Deus, a orientar a cabeça dele para fazer coisa boa para a igreja. Olha a situação que nós chegamos como cristãos. Toma muito cuidado, irmãos, porque o sistema tenta mudar o foco, mudar sua visão. O sistema quer fazer você ter a visão do mundo, para confrontar a tua alma, para você ficar nervoso, ficar estressado e você perder a sua fé e você caminhar completamente perdido. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? O papel das autoridades é conter o mal. Se não fazem, nós fazemos nossa parte. Se as autoridades não fazem o que deveria fazer, não temos nada com isso. Podemos cobrar? Podemos cobrar. Mas não podemos ficar, irmãos, aceitando o que eles fazem de errado. Pelo contrário, temos que agradecer a Deus, para Deus ajudar eles a fazer as coisas certas. Nosso dever é fazer o bem, é a vontade de Deus. Versículo 15 aqui, ó. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Quando você faz o bem, você tapa a boca das pessoas. Eles podem até falar alguma coisa de você, mas você tapou a boca deles. Que mais eu aprendo aqui agora, irmãos? Nesse versículo 15. Cristãos devem viver de modo que tapa a boca, como é aqui, Pedro usa uma figura de linguagem. Eu não sei, os irmãos trabalham no interior aqui, lembra quando você vai arar a terra que tem plantação nova? Então o animal, você tem que colocar a focinheira nele, para ele não comer as plantas, né? Somente milho, né, Derval? O milho e outras coisas mais. Então Pedro fala assim, ó, colocar uma focinheira. Você falar isso para uma pessoa, né? Mas Pedro usa no original como se fosse realmente. Coloca uma focinheira nele para ele não falar, para ele ter que segurar a língua, né? Devido ao nosso procedimento. A pessoa quer falar mal de você, mas tem uma coisa que amarra a língua dela para ela não conseguir falar mal de você. E são realidades, irmãos, escritas há mais de 2000 anos e nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque nós deixamos de aprender da palavra de Deus e seguimos certas normas e costumes que nos são dados através de tantos meios ilícitos para a nossa fé cristã, porque Satanás sabe que mexendo com a nossa estrutura, nós vamos deixar de praticar a verdade. O que mais eu aprendo aqui agora no versículo 16, 17 aqui? Nossa liberdade em Cristo não pode ser questionada por pessoas. Ah, você é crente? Nossa, eu nem sabia. Nem sabia. Somos livres em Cristo, mas obedientes à Constituição. Tem que pagar imposto de renda? Tem que fazer o quê? O que eu vou fazer? Não arruma um jeito aí, vai lá no sindicato, vai não sei aonde. Irmãos, não, irmãos. Tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Tem que pagar imposto? Tem. E daí? Vou fazer o quê? O que eu vou fazer, irmãos? Contra a lei que é instituída. Eu posso receber até um processo.
Nossa liberdade em Cristo não pode ser questionada. Somos livres em Cristo, mas obedientes à Constituição do Brasil. Não vivamos nossa liberdade em Cristo por pretexto da malícia. Verso 16. Como livre, não tendo liberdade, por cobertura da malícia, pretexto da malícia. Eu tenho liberdade, mas eu tenho que levar vantagem de alguma coisa. Que mais eu aprendo aqui? Não podemos usar um véu ou máscara para encobrir as coisas erradas. Não tem problema não. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo? Moisés caiu nessa. Lembra do Moisés? Matou o egípcio lá, achou que ninguém tinha visto, enterrou o camarada. No outro dia foi falar com o irmão falou assim: você quer fazer comigo como fez com o egípcio ontem? Achou que ninguém tinha visto. Mas sempre tem alguém que vê, irmãos. Sempre tem alguém que vê as coisas erradas. Por isso que acontece tanto escândalo. Por quê? Por causa das coisas erradas. E eu sempre falo, eu defendi uma tese em 1998. Nem tudo que dá certo é certo. Cuidado, às vezes você faz uma coisa errada, deu certo. Opa, levei vantagem. Mas amanhã faz, o que acontece com algumas pessoas aí? Porque vão preso. Faz a coisa errada, deu certo. Faz a segunda vez, deu certo. Opa, eu sou o cara. Fez a terceira vez, a casa caiu, pronto. Aí complica, né, irmãos? Mas as pessoas têm que ver em nós a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Não podemos usar um véu, uma máscara para encobrir as coisas erradas, não. A nossa face tem que ser transparente, tem que mostrar o que realmente nós somos. Lutero definiu isso aqui. Eu estava estudando e fui ler lá exatamente as obras selecionadas de Lutero. Que eu falar a verdade, irmãos, eu não conhecia. Porque você faz seminário, você dá aula de teologia, você estuda Calvino, Zwinglio, né, Armínio, e Lutero você só sabe as 95 teses. Mas Lutero deixou uma obra tremenda, um legado tremendo. E nas obras selecionadas dele, nesse versículo aqui, ele diz assim, um cristão é um senhor perfeitamente livre sobre todas as coisas, sujeito a nenhuma delas. Um cristão é um servo perfeitamente obediente a tudo e sujeito a todos. Quer dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Só me convém fazer aquilo que agrada a Deus. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, como camarada, né? Por isso que ele foi o reformador que fez tanta coisa útil para a igreja no século XVI. Os servos do Senhor honram a todos os homens que são indicados para governar. Aqui na época o governador era Nero, e Nero era contra os cristãos. Mandou matar, mandou queimar, tocou fogo em Roma, ele fez coisa. E Pedro está escrevendo para os irmãos que eram escravos: olha, você suporta esse camarada. Você suporta esse camarada. É como os irmãos aqui, alguns países vizinhos nossos aqui, não citar nome, porque está na internet aí, ao vivo, e tem gente assistindo lá, eles sabem do que eu estou falando. Tem irmãos aqui em países vizinhos nossos aqui, está sofrendo as consequências por ser cristão. Porque ser cristão lá, aqui vizinho do Brasil, é ser contra o sistema. E são perseguidos os cristãos. E nós oramos pelos nossos missionários lá, e graças a Deus, muita gente está se convertendo, porque vê que o sistema é errado, e faz com que as pessoas sejam adeptas do sistema errado. Por quê? Satanás cega a mente das pessoas. Segundo os Coríntios capítulo 4, verso 4, que diz lá exatamente isso: o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça a glória de Deus. Irmãos, isso é muito pesado, irmãos. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça o evangelho de Cristo.
É pregado, é falado, é ensinado, mas Satanás não deixa resplandecer o evangelho. Porque ele quer levar as pessoas para onde? Para o inferno. Que Deus tenha misericórdia. A verdadeira liberdade em Cristo forma servos fiéis de Deus neste mundo. A verdadeira liberdade em Cristo forma servos de Deus fiéis neste mundo. Você é fiel a Deus e fiel exatamente naquilo que não faça você obrigar contra a palavra de Deus, ser fiel ao sistema. Honrai a todos, mostre o devido respeito para com todos, verso 17, honrar a todos, mas honrar o Nero, mas ele é o rei, é ele que manda. Se você não obedecer, você vai ser morto. Eu vou honrar, irmãos, ore a Deus, peça a graça de Deus. Se nós, irmãos, a Bíblia deixa bem claro isso, só vai acabar nossos problemas quando nós estivermos com o Senhor. Enquanto vivemos nesse mundo, Jesus deu uma profecia para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. As consequências de viver nesse mundo aqui, muitas vezes, é a aflição. Por que isso? Porque você é estrangeiro e peregrino. Você não faz parte desse sistema, você não faz parte desse mundo. É aí que você vai entender Malaquias, quando Deus diz lá: então vereis outra vez a diferença entre quem serve a Deus e a quem não serve. Eu gosto muito dessa expressão de Malaquias lá: então vereis outra vez a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Honrai a todos. Eu estava estudando isso aqui, estava pensando: meu Deus, eu sou um escravo, eu estou subjugado, um camarada que só faz coisas terríveis, e eu sou obrigado a honrar esse camarada. Nós não chegamos a esse ponto ainda, irmãos, e espero em Deus nunca chegarmos. Mas se a coisa continuar da maneira que está, olha, não sei não, só Deus para ter misericórdia da igreja. Que mais eu aprendo aqui nesse versículo 17? Amai, quer dizer, a fraternidade, comunhão com todos os irmãos. Honrai a todos, amai a fraternidade. Tenho comunhão com todos os irmãos. Isso é prazeroso para Deus. Harmonia, coinonia, obedecer a palavra de Deus. Oh, irmãos, temer a Deus, obedecer a palavra de Deus traz coinonia, traz comunhão, traz harmonia. E é isso que Deus conta com a igreja do século 21, uma igreja que seja harmônica. Uma orquestra, por exemplo, se alguém der uma nota errada lá com qualquer instrumento, o maestro vai parar, né? Não esqueço nunca eu aqui cantando no coral, né? Bernardo parou assim: ô irmão, parou, canta aí para mim. Eu que tinha desafinado, mais de 40 pessoas, ele descobriu eu no meio. A mesma coisa é a igreja, irmãos. Nós não podemos dar notas fora, nós temos que sempre estar em harmonia. Honrai o rei. A igreja exerce uma influência benéfica sobre todo o sistema. Quando a igreja, irmãos, ela ora pelas autoridades. Por que Curitiba, irmãos, é uma capital diferente? E Curitiba tem uma coisa que poucos aqui sabem. Lá existe a chamada torre de vigia. Não é de Jeová, não. As igrejas evangélicas, principalmente a igreja batista, a primeira igreja batista de Curitiba, que levou isso aí, eles têm toda quarta-feira jejum e oração, das 7 ao meio-dia. Quantas cidades aqui você conhece que tem isso? A torre de vigia é a igreja, onde eles vão lá orar toda quarta-feira. Obreiros, pastores, bispo, o que tiver, diácono, presbítero, crente, vai orar por Curitiba,
para Deus abençoar, para Deus salvar, para Deus abençoar os empresários. Agora você convida as pessoas para fazer isso. Eu tinha culto de oração que tive que acabar, porque eu orei sozinho aqui um monte de quarta-feira sozinho. Irmãos, será que não está precisando a gente fazer a diferença nessa sociedade? Está, irmãos. É o que a Bíblia nos ensina. Fazemos a diferença nessa sociedade. Porque Deus conta com a igreja. Deus não conta com o mundo, Deus conta com a igreja. Se a igreja clamar, Deus vai responder. Porque Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. O mundo não clama a Deus, só quando está no sufoco, só quando está morrendo. Mas a igreja, quando clama a Deus, Deus responde. Para nós encerrarmos, concluindo, como é difícil vivermos como estrangeiros e peregrinos aqui neste mundo. É difícil, mas não é impossível. Você tem o Espírito Santo de Deus que te dá condições para você viver, para você suportar, para você dizer assim, olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque não é fácil. Somente através do Espírito Santo da palavra de Deus é que você vai dizer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque o que o adversário quer fazer é tirar a tua fé, para você perder a tua fé. Aleluias, glória a Deus. Outra coisa, nós igreja temos que utilizar a nossa vida espiritual para iluminar as trevas. Nós temos que ser luzeiro. Jesus deixou bem claro isso. Vós sois luzeiro do mundo. Se nós igreja não formos luzeiro para esse mundo, as trevas estão dominando o mundo, irmãos. As trevas dominam o mundo. No mundo só se pensa numa coisa: comer, beber e regalar. Festa, festa, o negócio é festa, festa. Infelizmente, irmãos, tem muitos cristãos que é pecado fazer festa. Não, irmãos, você ter um dia de festa não é pecado, não. É bom, é gostoso, mas não viver uma vida de festa. Tem muitas pessoas que só querem viver de festa, festa. Não, irmãos, a sua maior festa, o seu maior banquete é o culto a Deus. Esse é o seu maior banquete, sua maior festa, é seu culto a Deus. Quando você entra na igreja, dobra o seu joelho e agradece a Deus, e depois você louva e adora o Senhor. Esse é o seu maior banquete, a sua alma vai sair saciada. Glória a Deus. Que para me encerrar, a luz dissipa as trevas, não ofuscam a luz de Cristo em nós. As trevas tentam inibir a tua luz, mas não vai conseguir nunca, se você for um homem ou uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma jovem de Deus. Satanás não vai conseguir ofuscar nunca a tua luz, porque a tua luz cada vez vai brilhar mais. É isso que Deus conta com a igreja dele nesse século 21. Irmãos, eu estava estudando isso aqui, procurando os comentários, procurando a história da igreja. Eu fiquei impressionado com o apóstolo Pedro. Falei, como Pedro, ele faz questão de instruir, porque ele passou por problemas. Pedro ele passou por problemas difíceis. Você sabe o que é você falar para Jesus, falar assim, Jesus, olha, mesmo que todo mundo te negue, eu sou o cara, eu vou até... Pedro, menos. Você essa noite, você vai me negar. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar, e negou mesmo. E a Bíblia fala que ele chorou amargamente, mas depois se converteu. E depois Jesus vai conversar com ele, para animar o Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe todas as coisas. Pedro, tu me amas? Senhor. Eu creio que aquela palavra ali, mas aquela terceira vez, foi uma alfinetada no coração do Pedro. Acho que ele falou assim, rapaz, eu dizia que eu amava tanto o Senhor, eu neguei Ele, e agora Ele ainda fala para mim se eu amo Ele. Glória a Deus, que depois que Pedro, depois do dia Pentecostes, se tornou esse herói para nos ensinar
a vivermos uma vida cristã verdadeira aqui neste mundo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua semana, que essa semana seja uma semana de vitória, a tua família, que seja abençoada por Deus. Mas não nega Jesus, não deixa nada atrapalhar a tua fé, e que a sua vida seja um modelo de vida para muitas pessoas, que tem muitas pessoas olhando o teu modelo de vida, muitas pessoas olhando o teu modelo de vida. Amém, irmãos?